longas. Bom, estamos gravando já, vamos iniciar o nosso sexto encontro. Bom dia a todas e todos, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo depois, tá certo? Este é o nosso encontro que inicia o módulo Antropologia, Sociologia e Política, tá? E ele começa com esta ideia que vai acompanhar a gente pelos próximos encontros, né? Até o final do curso, no módulo sobre a filosofia prática, sobre a ação propriamente dita, né? Que é a ideia de como fazer, né, agir, atuar no mundo a partir das perspectivas que a gente tem levantado aqui no curso, né, e que a gente vai levantar nos demais encontros. Então, o título de hoje ele é bem simbólico por isso. Ele diz construir sem política. É claro que hoje a gente não tem as respostas no encontro de hoje, né? E talvez não tenha respostas suficientes até o final do curso, já que estamos numa introdução à filosofia ambiental. Mas hoje a gente já dá um primeiro passo, um primeiro conceito, que é o conceito de alianças afetivas do Ailton Krenak, né? Para pensar nessas possibilidades de fuga da estrutura política, né, que mantém os modos de vida subjugados a um modo de vida padrão, que é o modo de vida do capitalismo. Tá? Então, basicamente, o encontro de hoje é para a gente começar a levantar esta problemática. Em filosofia, tudo tem um tempo diferente. Né? A gente põe muitas questões, levanta as questões e há quem diga que a filosofia é exatamente você saber fazer as questões certas, colocar as questões da maneira certa, né? Ou recolocar as questões, por que não, né? Sempre de novo. O Heidegger, que é o filósofo que a gente vai estudar ao longo do curso, dizia sempre que filosofar é dizer o mesmo do mesmo, né? A gente diz sempre o mesmo a partir de outros ângulos e de outras perspectivas. Então, esta temática da ação, da atitude, né, que a gente vem falando desde o primeiro encontro, da praxis viva do fazer filosófico dentro da filosofia ambiental, né, como ação propriamente dita, que desemboca no esperançar como ação, né, e tudo mais, ela começa a ser colocada no encontro de hoje, após o processo de desconstrução e reconstrução do ser humano e da estrutura compreensiva de mundo que nós tivemos. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? É porque eu demorei para enviar o link, que hoje a internet está bem lenta, eu tive que rotear pelo celular. Sim. Que bom, Kira. Que eu estou vendo até minha câmera, meu vídeo está até travando, mas espero que dê certo até o final, inclusive com a gravação, tá? Então vamos lá. Deixa eu ir para o slide. Então, como vocês estão vendo, construir sem política, tá? Inicia o módulo 2, antropologia, sociologia e política propriamente dita, tá? Hoje nós vamos estudar dois textos. Um texto do Leonardo Boff, que é o livro O que é sustentabilidade, ou sustentabilidade, o que é esta noção, que é um texto mais antigo, como eu disse para vocês, que é este texto aqui, tá? E um texto do Ailton Krenak, tá bom? Neste texto do Leonardo Boff, que é da década passada, né? Ele é de 2013 ou 14, se eu não me engano, tá bom? Ele vai trazer um histórico do conceito de sustentabilidade, por isso que é interessante, e ele vai colocar para a gente definições de sustentabilidade que ele acompanha e que seguem a definição da ONU tradicional de sustentabilidade. E aí, aos poucos, a gente vai vendo como que este conceito de sustentabilidade da ONU, ele é problemático, tá? Vamos lá. Ele começa na introdução já perguntando, vocês leram só alguns trechos, né? E aí eu fiz um passo a passo do livro para vocês poderem contextualizar melhor o que vocês leram, né? Ele diz assim mesmo. A pergunta é: como organizar uma aliança de cuidado para com a Terra, a vida humana e toda a comunidade de vida e assim superar os riscos referidos? Quais são os riscos a que ele se refere, tá? Na introdução. A crise climática, né? Essas ameaças de fim de mundo que já apareciam desde
desde antes da virada do milênio, né, desde a década de 70, 80, já apareciam, e em 2013 o Leonardo Boff tenta organizar isso num livro. Vocês vão ver que este livro dele, eu comentei isso com vocês no último encontro, né? Ele é um livro bem antropocêntrico, tá? E, inclusive, o próprio Leonardo Boff, né, no livro do ano passado, ele já reformula algumas dessas ideias, mas vamos ficar com elas porque essas daqui de hoje, deste livro de 2013, é o que vai ajudar a gente a entender e dessignificar este antropoceno, né, e pensar numa outra forma de agir para além da política. Bom, vejam qual é a resposta que ele dá. A resposta só poderá ser mediante a sustentabilidade real, verdadeira, efetiva, global, conjugada com o princípio do cuidado e da prevenção. Então, ele parte bem dessa noção de cuidado, ele vai dar uma definição muito boa de cuidado, inclusive, tá? Que ainda é válida, tá certo? Ainda que o conceito de sustentabilidade não seja o melhor lugar, o conceito de sustentabilidade, do jeito que vai ser apresentado, não seja o melhor lugar para encaixar este cuidado, mas a definição de cuidado é muito boa. Veja só, vamos começar por aqui. Ó. O que significa sustentabilidade? Essa é a definição que aparece lá na introdução do texto dele já, tá? Que é a definição da ONU. Veja, sustentabilidade significa o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a vitabilidade e a integridade da Mãe Terra. Até aí, tranquilo, né? Ora, conjunto de processos e ações que tem como objetivo, né, como destino, a manutenção da vida como um todo, né? E a integridade de Gaia. Não só uma vida, uma sobrevida, mas uma integridade. Beleza. A preservação dos seus ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos. Legal. Que possibilitem a existência e a reprodução da vida. Olha, até aí tá perfeito, tá, gente? Então, essa é uma noção, de fato, biocêntrica, podemos dizer assim, tá? Mas veja o que vem agora, na segunda parte da definição, tá? Além de tudo isso, que é um objetivo, um destino biocêntrico, olha o que ele acrescenta. Visem também, né, essas ações, esses destinos, esses projetos, né, esses processos devem também se destinar ao atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações. E a continuidade, a expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expressões. Então, aqui aparece o antropoceno, né? Então, até metade do parágrafo, nós temos uma compreensão biocêntrica, o humano fazendo parte do todo. Mas da metade para frente, a definição ela se entrega como uma definição absolutamente antropocêntrica. O que interessa na manutenção dessa vitalidade e dessa integridade de Gaia é apenas aquilo que vai servir ao atendimento das necessidades desta geração humana e das futuras gerações. Surge, para além da questão antropocêntrica, do porquê o humano está no centro, tá? Quais são essas necessidades humanas, né? E mais, vejam, não falam só das necessidades, ele fala também, nesta definição, que é a definição da ONU, da realização das potencialidades humanas. Vejam só, as potencialidades humanas, em sua grande parte, são as responsáveis pelo colapso climático, pela crise ambiental, pela desintegração da vitalidade de Gaia, né? Pelo desbalanceamento, como ele coloca aí, físico, químico, ecológico, né, do planeta, dos ecossistemas do planeta, né? Então, há um contrassenso já de cara presente na definição da ONU, beleza? Mas fiquem com isso, fiquem com esse problema que ele vai voltar para a gente já já. Vamos voltar para agora o texto, vamos seguir o passo a passo do Leonardo Boff, tá? Ainda no início, na introdução, ele apresenta o binômio global, que eu chamo de mercadocracia global, tá? Que é os governos do mundo, isso não é um termo do Leonardo Boff, tá? Mercadocracia aqui é um termo nosso, tá bom? Já da filosofia ambiental, né? Diz respeito a este mundo, a este globo, comandado pelo mercado,
tá? Por algumas empresas, né? Que se contam nos dedos, né? As empresas que mandam no mundo. Beleza. Então, este é o binômio mercadocracia global e governança global. O conceito importante para o Leonardo Boff e para a ONU é o conceito de governança global, tá? Para eles, é por meio da governança global que a gente vai conseguir resolver as questões e encontrar, de fato, isso que ele chamou de sustentabilidade verdadeira, real, que garanta, né, a sobrevivência de Gaia e o aperfeiçoamento, a realização das potencialidades e das necessidades humanas desta e da próxima geração, tá? Vamos lá. Hoje, cada vez menos países ricos. Hoje há cada vez menos países ricos. Tá? Em seu lugar, entraram os grupos sumamente opulentos que se enriqueceram especulando, saqueando o dinheiro público, as pensões dos operários e devastando globalmente a natureza. Tá? Aquilo que é demasiadamente perverso, como a realidade referida, não pode possuir em si mesmo nenhuma sustentabilidade. O que é interessante neste livro do Leonardo Boff, e ele percebe isso anos depois, né, e corrige, é que há um paradoxo presente no próprio livro que não é percebido à época, né? O Leonardo Boff ainda está preso ao antropoceno, né? A ideia, neste período, a ideia de que a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável é uma coisa boa, né? Então, vejam, ele diz que o que é perverso ou demasiadamente perverso não pode acoplar em si, ou não pode servir à sustentabilidade, né? E o que é o perverso aqui? É exatamente esta estrutura capitalista, neoliberal de mundo, né? Exatamente o que ele nomeia de governança global, mas ele vai apostar as fichas na governança global, que ele vai, inclusive, nomear de uma superdemocracia, como a gente vai ver, né? Olha só, o atual modo de produção, a crítica ao capitalismo presente, né? Visando o mais alto nível possível de acumulação, como posso ganhar mais? Comporta a dominação da natureza e a exploração de todos os seus bens e serviços. Para este propósito, se utilizam todas as tecnologias, desde as mais sujas, como aquelas ligadas à mineração e à extração de gás e petróleo, até as mais sutis, que utilizam a genética e a nanotecnologia. O que mais agride o equilíbrio vital de Gaia é o uso intensivo de agrotóxicos e pesticidas, pois devastam os micro-organismos, bactérias, vírus e fungos, que, aos quintilhões de quintilhões, habitam os solos, garantindo a fertilidade da terra. O efeito mais lamentável é a diminuição da grande riqueza que a Terra nos proporciona, que é a diversidade das formas de vida, a biodiversidade, tá? Então, vejam, esse texto está tranquilo, não tem nada de errado aí. Ele está criticando o modo de vida, que é o modo de vida capitalístico, neoliberal, né? Atual, o modo de vida do antropoceno é este, tá? Preocupado com o aumento da produção e do acúmulo de capital. Atualmente, pulamos mais algumas páginas, alcançamos um nível tal de agressão que equivale a uma espécie de guerra total. Atacamos a terra no solo, no subsolo, no ar, no mar, nas montanhas, nas florestas, nos reinos animal e vegetal, em todas as partes, onde podemos arrancar dela algo para nosso benefício, sem qualquer sentido de retribuição e sem qualquer disposição de dar-lhe repouso e tempo para se regenerar, tá? Então ele está fazendo um diagnóstico, um panorama da realidade, algo que já era feito, né, pelos povos originários há muito tempo. Tá? Então, o Davi Copenau já tinha falado isso há muito tempo, né? E aí ele está só trazendo agora para a academia essa reflexão. Veja, não nos iludamos, nós, seres humanos, não temos qualquer chance de ganhar esta guerra irracional e desapiedada, pois a Terra é ilimitadamente mais poderosa que nós. De mais a mais, nós precisamos dela para viver. Ela não precisa de nós. Existiu bem antes do surgimento do ser humano e pode tranquilamente continuar sem a nossa presença. Né? Legal. Agora, atentem para o que vem a seguir no parágrafo, porque isso é interessante, é a visão antropocêntrica clássica, né? Ele é a valorização do humano,
Não estou dizendo que o ser humano, vejam, não precisa ser valorizado. Nós somos seres humanos, é a nossa espécie. Então, a gente dá valor a nós, de algum modo, né? O problema é quando esta valia, este valor, esta valorização dada a nós, eleva-nos ao grau, né? Como a gente vai ver ao longo de outros cursos, em outros textos, né, do Antropoceno, eleva-nos a um grau de primazia e de privilégio, né? É posta uma diferença ontológica entre o humano e todos os demais seres, né? Fazendo com que o humano seja o melhor que há. Portanto, se tiver que escolher entre o humano e o restante da vida, a gente precisa escolher o humano, porque o humano é a imagem e semelhança de Deus e todas essas coisas, né? É basicamente o que ele vai dizer agora, ó. A Terra vai continuar existindo sem nós. Porém, vejam só, será uma perda imaginável, uma perda, não é uma perda para nós, né? Também não é uma perda só para a Terra, é uma perda para quê? Para o próprio universo, né? Que nesta pequena porção que é o nosso planeta, não mais se poderá, mediante o ser humano inteligente e consciente, ver-se a si mesmo e contemplar a sua majestade. Olha que interessante. Esta é a noção do humano na diferença ontológica, como o grande guardião do universo, o grande guardião da clareira do ser, como diria o Heidegger, né? Essa expressão, o pastor da clareira, aquele que guarda o universo, é o ser humano, né? Vejam, o universo não vai mais poder contemplar a si mesmo sem o ser humano. E depois ele vai dizer, nós vamos ver, que antes do humano o universo era cego, agora ele pode se enxergar. Vejam o grau ao qual é elevado o ser humano, né? O que está sendo dito aqui, literalmente, é que nenhuma outra espécie, nenhuma outra forma de vida e de existência é capaz de contemplar a magnitude do universo. Só o ser humano é capaz disso, né? Claro, há um fundo nitidamente cristão na fala do Leonardo Boff, né? Teológico nesse sentido. O homem, a imagem, o humano, a imagem e semelhança de Deus está presente aqui, né? Por isso há uma certa sacralidade, divindade no humano que não há nos outros seres, nos animais, né? E nas plantas, nos vegetais, principalmente nos minerais, esses que não têm mesmo nenhuma divindade, tá? Então, há esse fundo, tá certo? Vocês sabem que Leonardo Boff, ele é um grande escritor também da teologia da libertação, né? Tem aquelas obras malucas dele, né? O Evangelho do Cristo Cósmico, né? Essa coisa toda. Então, há esse fundo, tá? Bom, dito numa expressão tirada do cotidiano, aí ele vai falar agora de uma questão mais de dados, né? De estatísticas, do quanto a gente tira da Terra e o quanto a Terra precisa de tempo para se regenerar. Veja, numa expressão tirada do cotidiano, a Terra já entrou há bastante tempo no cheque especial. Encontra-se no vermelho. Ela precisa de mais de 1 ano e meio para repor o que nós lhe subtraímos durante um ano. Isso em 2013, tá, gente? Deve ser bem mais agora, tá? Em outras palavras, a Terra não é mais sustentável. Ela não sustenta mais a existência do ser humano e dos seus ecossistemas, exatamente porque nós estamos aqui bagunçando tudo, né? Quando entrará em falência? O que ocorrerá à nossa civilização e às populações presentes e futuras, né? Quando nos faltarão os meios de vida indispensáveis para a nossa sobrevivência e para levarmos avante os projetos humanos sempre novos e exigentes, né? Olha, a preocupação é essa, né? A preocupação é quando não haverá mais lugar para a civilização na Terra. É isso que preocupa, né? Porque enquanto, vejam, outras espécies entravam em extinção, a gente se compadecia, dizia, temos que fazer alguma coisa para salvar o mico-leão dourado, mas tranquilo, né? Agora, quando somos nós que estamos sob ameaça, aí a gente precisa, de fato, fazer algo, né? Só dói quando é conosco, tá? Essa que é a questão, né? Se quiserem uma expressão mais chula, né, popular, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Bom, vamos lá. E aí vem.
o conceito de sustentabilidade é um conceito bem antigo, tá? E aí questão de colocar aí que ele vai fazer essa reflexão sobre o quão antigo é esse conceito, essa ideia de sustentabilidade, mesmo que ela não tivesse esse nome, porque ela está ligada, gente, vejam, ao interesse humano, né? Por isso que é um conceito complexo e complicado de ser usado sem uma reflexão, sem uma ressignificação, tá? Porque ele já surge ligado a essa necessidade humana, a esse interesse humano, não ao interesse pelo equilíbrio, pela vida, né, equilibrada com a natureza, como a gente fazendo parte da natureza, e sim com o usufruto da natureza e com o medo de não ter mais na natureza aquele grande depósito do qual eu retiro a matéria-prima. E é isso que ele vai dizer. Ó. Essa ideia ela surge entre os anos 1500 e 1700, né, nesses 200, quase 200 anos aí, ligado à ciência da silvicultura, que é retirar a madeira, né, para que possa se utilizar a matéria-prima da madeira, tá? A preocupação, como eu disse, ela era com o uso responsável da madeira, tá? Que já é ligada ao uso, à utilização e à economia, então ao interesse. Ora, a ideia foi na Alemanha que surgiu, tá? A ideia é a seguinte: se a gente continuar tirando de qualquer jeito a madeira da floresta aqui, né, a gente não vai mais ter madeira para a próxima geração. Nossos netos não vão poder construir coisas de madeira. Então a gente tem que pensar uma outra forma. Vamos tirar madeira e plantar outra. Vamos tirar menos. Vamos tirar de outros lugares, né? Vejam, a Alemanha não tinha a mordomia que outros países, como Espanha e Portugal, tinham, por exemplo, de terem colônias de onde retirar madeira à vontade, né? Então, eles tinham que cuidar da madeira que eles tinham ali nas florestas deles. Então, surge essa preocupação aí, tá? E aí, vejam, aí começa-se agora a debater, já no século passado, os conceitos de fato. Esses dias já estava na aldeia, no Pico de Jaraguá, o pajé estava conversando com a gente exatamente sobre o termo meio ambiente, que esse termo só existe para o não indígena, porque, assim, toda a natureza... Exato, não existe o meio, Carolina, né? Por isso que o termo meio ambiente também não cabe mais. O que existe é o ambiente. Por isso que nós não fazemos filosofia do meio ambiente, a gente faz filosofia ambiental. Porque o meio, ele tem tanto o sentido de metade, quanto o sentido de meio para um fim, né? Um caminho para se chegar a um outro lugar. Então, quando a gente usa a expressão meio ambiente, a gente, sem saber, está querendo significar tanto essa separação entre civilização e natureza, cultura e natureza, humano e natureza, como também o sentido da utilização disso, né, dessa matéria-prima. Na palavra meio, olha, como se o ambiente ou a natureza fosse um meio para atingirmos um fim. Qual é o fim? As nossas necessidades. Por isso que a gente tenta evitar a gente não usa mais o termo meio ambiente de fato, né? A gente usa o termo ambiente, ou natureza mesmo, como um todo. Né? No caso, nós estamos estudando e fazendo filosofia ambiental. Né? Legal, muito bem colocada a sua fala. Dá para a gente, quem ainda não tinha essa divisão, esse entendimento, agora já pode começar a ter, né? Porque que o meio ambiente já não é o termo adequado, né? Porque ele carrega a marca do antropoceno, tanto da divisão entre humano e natureza, cultura e natureza, civilização e natureza, né? Quanto a marca da utilização daquele meio para o alcance dos fins que são nossas necessidades. Legal. Obrigado pela colocação, Carolina. Tá, bom. Então, passado aquele momento histórico, no livro ele vai falando umas outras coisas, mas basta aquele início, 1700, né? 1500, 1700. E aí dá esse salto para 1972, porque é onde, pela primeira vez, se elabora um conceito, né? A nomenclatura, a palavra. E lá em Estocolmo, né, onde tem a primeira conferência mundial, olha, sobre o homem e o meio ambiente. Olha os termos aí, né? Tanto o termo homem, né, que a gente já não usa mais, o adequado é usar o termo humano, de fato, né? E o termo meio ambiente, que também já foi eliminado. Então, vejam, surgimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, né? Programa das Nações Humanas para o Meio Ambiente, das Nações Unidas, desculpa,
das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, surge em 72, após a virada ecológica. A virada ecológica se dá na década de 50 e 60, né? Demora muito para, de fato, essa virada ecológica ecoar no planeta inteiro e as Nações Unidas, a ONU, organizaram um encontro e começaram a se preocupar com isso. Para vocês verem como essa preocupação ela é sempre terciária, secundária, terciária, quatriária, sei lá, né? Ela é sempre a última da lista, né? Por quê? Porque não tem importância, não afeta a gente de fato. Ó, em 72 se criou o PNUMA. É só em 84, vejam, 12 anos depois, que se volta a falar de fato nesse tema, né? Onde nós temos a origem da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí aqui começa-se a ligar a noção de desenvolvimento com a noção de meio ambiente, surgindo assim o conceito de sustentabilidade. Ora, os trabalhos da comissão, encerrados com o relatório Brundtland, que tem o título de Nosso Futuro Comum. O que diz este relatório chamado de Nosso Futuro Comum? Ele traz o conceito de desenvolvimento sustentável, que diz o seguinte: desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades e aspirações. Então, lendo de novo, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações. Vejam que aqui, em 84, não existia nenhuma preocupação com o equilíbrio de Gaia, equilíbrio de ecossistema, né, com cuidado. Não. O foco era, olha, o foco ele é bem sustentável no sentido de utilitarista mesmo, né? A gente não pode agir de modo a comprometer nossa própria necessidade, né? E as necessidades da geração futura, né? Existe um cuidado ético aqui, mas ele é um cuidado ético, uma preocupação apenas com o humano. É o humano do futuro, que vão ser meus filhos, meus netos, enfim, eles não podem ser prejudicados pelas nossas ações do agora, né? Mas é só no humano que se pensa, tá? E aí nós temos mais um salto, de 84 para 1992, no Rio de Janeiro, na chamada Rio 92, que é a Cúpula da Terra, a famosa Cúpula da Terra, aonde se elabora a Agenda 21, já pensando na virada do século. Então, todo mundo já ouviu falar disso, de Agenda 21, né? Quem tem as leituras de meio ambiente já ouviu falar isso, né? O que é isso, essa Agenda 21 na Rio 92, tá? É a elaboração, né, da Agenda 21, do cronograma de trabalhos e cuidados, né? E nós temos aí a escritura da Carta do Rio de Janeiro, né? Onde se estabelece, de fato, o conceito de desenvolvimento sustentável. Na Carta do Rio de Janeiro se lê: todos os estados e todos os indivíduos devem, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo. Vejam, aqui entra uma preocupação para além do interesse, que fica só na marginalidade, tá, gente? Fica só na teoria isso. Vocês já devem imaginar, né? Mas já existe, pelo menos em teoria, né, uma preocupação com um elemento que não é apenas um elemento utilitarista, né, de necessidade econômica e capitalística, né, que é a preocupação com a erradicação da pobreza e da miséria, né? O que é interessante, por quê? Porque estão falando do ambiente, né, da natureza, né? Mas se vocês forem entender o contexto como um todo, 1992 é o período em que caiu o muro, né? Antes, né? 4 anos antes, caiu o muro de Berlim. Foi a derrocada final do socialismo no mundo, né? O capitalismo saiu vitorioso dessa Guerra Fria, desse duelo, como a melhor forma de vida e tudo mais, mas ainda permaneceu e foi ganhando força, né? Exatamente nas democracias, e o Brasil tinha acabado de se redemocratizar, né? O pensamento das políticas de esquerda, né? Como vão ser chamadas.
Então, você tem, anos antes, a fundação do Partido dos Trabalhadores no Brasil, por exemplo, né? Você tem a primeira derrota do Lula na eleição, né, para o Fernando Collor. Então, você tem um movimento, você tem a visita do Papa, que acho que foi depois, mas o Papa da época, o João Paulo, né? Acho que é o Papa João Paulo, que tem uma preocupação especial com essa questão da pobreza, né? Então, isso tudo está no contexto por detrás dessa preocupação que faz com que os delegados, as pessoas que estão... a fundação do Partido Verde, olha a Kira lembrando também, exatamente. Então, todas essas preocupações estão no fundo contextual que fazem com que esse elemento da erradicação da pobreza apareça aqui na Carta do Rio de Janeiro, né? E aí não aconteceu muita coisa em 92 e voltaram para o Rio de Janeiro em 97, 5 anos depois, que é a chamada Rio +5, né? Porque nós tivemos a Rio 92, aí nós temos a Rio +5 agora, que é em 97. E ali era para se fazer a análise do que foi feito em 5 anos e se constatou que quase nada foi realizado, tá? Para os analistas, ficava cada vez mais clara a contradição. Olha o contexto das políticas de esquerda, né? A contradição existente entre a lógica do desenvolvimento de tipo capitalista, que sempre procura maximizar os lucros às expensas da natureza, criando grandes desigualdades sociais, injustiças, né? E entre a dinâmica do meio ambiente, que se rege pelo equilíbrio, pela interdependência de todos com todos e pela reciclagem de todos os resíduos, tá? A ideia de que a natureza não conhece o lixo, né? Que é uma ideia, inclusive, que eu já citei aqui, mas depois das gravações, né? Que aparece no Antônio Bispo, por exemplo, no livro A Terra Dá, a Terra Quer, né? Quando ele chega nas primeiras vezes na cidade, né? Na favela, lá no Rio, onde ele se abrigava, né? Onde ele ficava quando ia no Rio, e onde ele percebeu que ele não tinha o mato para jogar a casca da banana, para jogar aquilo que ele terminava de comer. E aí ele escreve no livro isso: olha, a gente, lá no Quilombo, o que não serve para ser guardado, porque estraga, o que estraga a gente joga no mato. O mato vai virar adubo, a terra vai nutrir a terra e tudo mais. Na cidade não existe o mato. Na cidade existe o lixo, né? Até porque se eu jogar o negócio no quintal, vai atrair rato, vai gerar doença, enfim, então eu preciso pôr no lixo. Então, vocês criaram essa ideia de lixo, né? No Quilombo a gente não tem essa noção. Então, vale aqui para essa reflexão também da natureza, não conhece lixo, né? Tudo é modificado na natureza, né? Lei da termodinâmica, se quiserem, né? Tudo, nada se destrói, tudo se transforma, né? E a natureza funciona dessa forma. Enfim, e aí começou-se a perceber, segundo Leonardo Boff, que havia essa incompatibilidade lógica entre o capitalismo e o que eles estão nomeando de desenvolvimento sustentável. O que fazer diante disso, né? Percebe? Aí não tinha muito o que fazer, só constatar e pronto. E aí, na Rio +20, também já deve ter ouvido falar da Rio +20, que é em 2012, já no novo século, né? O Leonardo Boff escreveu esse texto 2 anos depois da Rio +20, né? Se propuseram a fazer o balanço dos avanços e dos retrocessos do binômio desenvolvimento e sustentabilidade, né? E é aqui que surgem os conceitos que vão se tornar o grande chamariz, né, dos pensadores da ecologia, né, nesse período da segunda década deste nosso século, né? Que é o próprio conceito de sustentabilidade, agora desatrelado da ideia de desenvolvimento, o conceito de economia verde e o conceito de governança global do ambiente, né, do mundo, do planeta, governança global, tá? Que é um conceito absolutamente esquisito, vocês vão ver já já. Bom, o documento que surge na Rio +20, em 2012, é um documento chamado Que Futuro Queremos? Sem interrogação, então não é uma pergunta, que futuro queremos? É uma afirmação, que futuro queremos? O que futuro que queremos é esse, né? Tudo foi listado neste documento, mas por falta do consenso entre os 193 representantes dos povos, não se propôs nenhuma ação concreta, nem para erradicar a pobreza, nem para controlar o aquecimento global, nem para salvaguardar os serviços ecossistêmicos da Terra, né?
E aí não está neste livro do Leonardo Boff, porque é de 2013, mas em 2017 vai ter na França a COP, né? Acho que é a COP 20 na França. COP 21, COP 20, uma das COPs que teve na França, que foi exatamente a COP na qual os Estados Unidos saíram do Tratado de Paris, do Acordo de Paris. Não assinaram o tratado, né? E aí veio aí a primeira eleição do Trump, que infelizmente se reelegeu, né? Os Estados Unidos sempre ensinando como destruir melhor as coisas, né? A COP 30 vai ser a nossa, Carolina, vai ser a nossa no que vem, aqui em Belém do Pará, tá? Isso, então, tô animado, então, vamos. Onde eu estava? Ah, tá, e aí vem a primeira eleição do Trump, né? E aí a gente tem o absoluto desmantelamento dessas noções que estão tentando serem retomadas agora com esses encontros, né, dos principais dos países, né, que são as COPs, né, Conference of the Principles, né, uma coisa assim, né? Mas há um desmantelamento total que a gente vai falar dele no encontro 9 do nosso curso, ou 10, um dos dois, quando a gente estudar a fundo o Bruno Latour, né? Ele analisa exatamente isso, né? A ausência dessas possibilidades de diálogo exatamente porque o mundo está fraturado, principalmente depois da pandemia, né? Ninguém mais tem o interesse em governança global, está cada um procurando seu próprio bote no salve-se quem puder. Diga, Kira, pode falar. Fica à vontade. Eu não entendi aqui os conceitos de chave, sustentabilidade, economia verde. Então, também está nessa questão, economia está substituindo o desenvolvimento, fica na mesma, então. Sim. Vamos falar dele já. O que está posto aí, mas é isso mesmo, esse é o raciocínio. É que na Rio +20 surgem esses conceitos, o nome está aí conceitos chaves, né? Porque eles vão ser os conceitos que vão ser importantes para os teóricos da ecologia, percebe? E aí eles vão continuar falando de sustentabilidade, vão continuar falando de economia, né? Só que vão dar o nome de economia verde, mas ainda é economia. Ainda são necessidades capitalísticas que estão em jogo, né? Eu quero continuar produzindo mais, mas como é que eu vou produzir mais, né? Sem destruir muito, né? Porque eu sempre vou destruir ao produzir. Daqui a pouco, no livro do Krenak, a gente vai voltar para essas ideias, né? O Ailton Krenak diz uma coisa genial, ele diz o seguinte: percebem que os únicos projetos que funcionam são os projetos ligados à economia. Por exemplo, se você tem um projeto de floresta de curto prazo, ele funciona belíssimamente. O que são esses projetos? Você planta uma floresta e em 8, 9 anos você corta toda ela e fica com a madeira. Aí você planta outra para em 8, 9 anos você cortar de novo. Isso porque ainda não se desenvolveu uma tecnologia para fazer com que a árvore cresça mais rápido ainda do que 8 anos. Porque o que eu quero é a madeira, né? Então, isso funciona, porque está ligado a essa noção de economia. E aí disse que é economia verde, porque você está pegando uma madeira de reflorestamento, né? Não uma madeira raiz, uma árvore nativa e coisas assim. Então, mas isso também é o âmbito da economia, tá? Mas esse raciocínio mesmo que você fez, tá bom? Vejam, então, né, ninguém fez nada, ninguém propôs nada neste 2012, tá? Exatamente porque as proposições exigiriam sacrifícios da soberania dos países. Então, vejam, os países não queriam deixar de seguir nos seus projetos de modernização para, né, para agir de acordo com as necessidades ambientais, por exemplo, né? Então, poxa, é legal, agora vocês aí na Europa estão falando isso, mas o problema é que vocês já estragaram tudo e agora, quando é a nossa vez de se desenvolver, de se modernizar, vocês querem brecar o trem do desenvolvimento, da modernização, né? Agora é a nossa vez, percebe? Então, há esse elemento político presente aí, tá? E aí ele vai dar a definição de cuidado, que eu disse para vocês, que é muito boa. Olhem só. Entendemos cuidado não como uma virtude, ou uma simples atitude de zelo e de preocupação com aquilo que amamos ou com o qual nos sentimos envolvidos, né? Isso também é cuidado, tá? Mas não é só isso. Cuidado não é só uma responsabilidade
uma preocupação com algo com o qual eu me envolvi, tá? Aí ele diz, cuidado também é isso, mas fundamentalmente configura um modo de ser, uma relação nova com a realidade, a Terra, a natureza e outro ser humano. Por isso que a gente nomeia na filosofia ambiental de cuidado triplo, né? O cuidado com os mundos é um cuidado ético e amoroso triplo, né? Ele é ético porque ele segue o respeito, né? E ele é amoroso porque ele envolve o afeto. Vamos já falar das alianças afetivas do Ailton Krenak. Então, ele é triplo por quê? Porque ele é um cuidado consigo mesmo, ele é um cuidado com os outros, né? E esses outros não são só os humanos, e ele é um cuidado com o mundo como um todo, tá? Então, ele é triplo neste sentido, tá? E não há primazia entre 1 e 8. Então, o cuidado de si, ele não pode ser estar em primeiro lugar, e em segundo lugar o cuidado com as outras pessoas, por exemplo, e em terceiro lugar o cuidado com os mundos. Então, não existe essa escala de primazia. O cuidado ele é um só. Então, se eu não cuido do mundo, eu também não estou cuidando de mim. Se eu não cuido do outro, eu não estou cuidando do mundo. Se eu não cuido de mim, eu não estou cuidando do outro, do mundo. Então, ele é um só, tá? Bom, vamos falar de cuidado mais vezes lá para frente. Fundamentalmente, configura um modo de ser, uma nova relação com a realidade, com a Terra, com a natureza e o outro ser humano. Ele comparece como um paradigma que se torna mais compreensível se o compararmos com o paradigma da modernidade. O paradigma da modernidade é o paradigma do desenvolvimento sustentável. E aí o Leonardo Boff aqui, de forma muito legal e interessante, ele vai contrapor o cuidado ao desenvolvimento sustentável. Ora, seguir o desenvolvimento sustentável é o contrário de cuidar, né? Da Terra, do mundo, né? Enfim, do cosmos, como vocês queiram nomear. Como é que se organiza o paradigma da modernidade? Este se organiza sobre a vontade de poder. Isso aqui é um termo nietzschiano, tá? Só para quem não está tão familiarizado com os conceitos filosóficos, o Nietzsche, filósofo crítico, né, alemão, ele diz o seguinte, havia uma discussão nos anos 1800 ainda, né, fruto inclusive do Darwin, né, ali tudo mais, sobre o instinto de sobrevivência. E aí ele percebe uma coisa, ele diz o seguinte, ora, obviamente, sempre há um instinto de sobrevivência em qualquer ser vivo. Mas o ser humano, ele tem uma particularidade. Ele não existe, não se move a partir do instinto de sobrevivência, né? O que vale para o ser humano é o instinto de poder, ou, como ele nomeia, a vontade de poder ou a vontade de potência. Há duas traduções possíveis, mas dá na mesma, né? O que é essa vontade de potência? É um instinto natural do ser humano que o faz ampliar ou querer, desejar sempre ampliar os seus âmbitos de atuação. E aí, ele diz uma coisa que é genial. Ele diz, nesse sentido, o ser humano se assemelha muito mais a um parasita do que a qualquer outra espécie animal, né? E aí ele dá exemplos para justificar. Vejam, né? No instinto de sobrevivência, você age de acordo com aquilo que vai te fazer sobreviver. Mas o ser humano age de acordo com aquilo que lhe dá prazer e que aumenta sua influência, sua fama, né? Seu gozo e assim por diante. De modo que a gente, inclusive, toma atitudes que destroem a nossa própria sobrevivência. O uso de drogas, por exemplo, né? Ou, se quisermos, na relação meio-ambiente, né? O ambiente e natureza, né? Nós destruímos o rio, por exemplo. Mas nós vamos precisar do rio para sobreviver. Mas nós destruímos. Porque a gente quer construir uma ponte, porque a gente quer chegar mais rápido do outro lado, porque a gente quer construir um shopping center, então a gente aterra aquele igarapé, por exemplo. Então, isso é a vontade de poder. Tá? Este é o paradigma da modernidade. O desenvolvimento segue esta vontade de potência, né? Essa ampliação dos âmbitos de atuação. A gente quer sempre mais. A gente se assemelha mais ao parasita exatamente porque assim o parasita faz, né? Ele entra num organismo e ele se alimenta daquele organismo até que aquele organismo morre e ele morre junto, né? É isso que nós fazemos enquanto seres humanos, né? No âmbito da filosofia ambiental, a gente pode entender exatamente isso. Nós estamos nos alimentando do planeta e estamos matando o planeta. Quando o planeta morrer, a gente morre junto.
isso não é instinto de sobrevivência. Veja, então, ele dá um golpe no evolucionismo nesse sentido, né? Nessa noção de instinto de sobrevivência. Bom, voltando para o texto. Nós, né, e o desenvolvimento se organiza pelo instinto de sobrevivência, pela vontade de poder. Poder como dominação, como acumulação, como conquista da natureza e dos outros povos. O cuidado, vejam, é o oposto do paradigma da conquista. Cuidado, olha como é bonito a fala, né, dele. Tem a ver, como já dizíamos anteriormente, com o gesto amoroso, acolhedor, respeitador do outro, da natureza e da terra. Quem cuida não se coloca sobre o outro, dominando, mas junto dele, convivendo, dando conforto e paz, né? Então, cuidar é exatamente o estar junto do outro, ao lado do outro. É de onde surge, por exemplo, a expressão klinikos no grego, né? Vem do cuidado grego. Então, klinikos, que dá origem à clínica, né? Ao cuidado. O que é o klinikos ou a clínica? Significa literalmente o debruçar-se sobre o leito, né? Ao lado do leito, sem dominar. Esse é o cuidado, tá? Que dá origem aí às ciências do cuidado, né? Bom, e aí, em contraposição a este cuidado que o Leonardo Boff apresenta e que a gente utiliza na filosofia ambiental como o ethos ambiental mesmo, como a gente tem nomeado, como essa atitude diante dos mundos, em contraposição a ele temos o paradigma da modernidade, né? E ele próprio cita no livro o Francis Bacon, que é um grande reestruturador do método científico no período do iluminismo, da filosofia moderna. Tá? Buscando o método verdadeiro da ciência, vejam o que o Francis Bacon escreveu no Novo Organum. Vejam como é aterradora essa definição do Francis Bacon. Né? Olha o que ele diz. Nós, cientistas, devemos, olha, um dever, é um imperativo, né? Tratar a natureza da mesma forma que o inquisidor da Santa Inquisição trata o inquirido. Como? Torturando. Deve, ou devemos, torturá-la até que ela entregue todos os seus segredos. Olha só que coisa, né? A Kirá citou o Caetano, quem ama cuida, exato. Né? Mas vejam como é bizarro essa citação, né? Que triste, né? Também é do Francis Bacon a famosa frase, né? Que não é escrita dessa forma, mas se tornou famosa dessa forma: a ciência deve nos tornar senhores da natureza. Também é dele a frase que diz: conhecimento é poder, né? Que a gente repete, né? Por aí, saber é poder, a gente diz, né? No popular, no dito popular. Virou um dito popular. Foi Francis Bacon quem estabeleceu essas coisas. Ele estabeleceu de forma literal essa primazia do humano, né? E pôs nome ao antropoceno, né? Deu substância ao antropoceno, a essa diferença ontológica, e chancelou a autoridade do ser humano de fazer uso de tudo, da natureza, do jeito que ela quiser. Vejam como isso é cruel, né? Devemos torturar a natureza até ela entregar todos os seus segredos, né? Bom, e aí, agora o Leonardo Boff vai tentar alinhar a noção de sustentabilidade e a noção de cuidado. Vamos ver como ele tenta fazer isso, vamos ver se vai dar certo, tá? Sem o cuidado de todos os elementos que compõem a vida, o próprio planeta Terra, o desenvolvimento necessário e a sustentabilidade não teriam condições de se firmar e se consolidar. Olha, ele diz que sem o cuidado, o desenvolvimento necessário para a sustentabilidade não pode ser estabelecido, não se firma e não se consolida, né? Já de cara ele não está percebendo a contradição que há entre a noção de desenvolvimento e a noção de cuidado, né? Ainda não tinha sido publicado em livro o Antônio Bispo, né? E o modo como ele contracoloniza o termo desenvolvimento, né? Porque se desenvolvimento é, de fato, um não envolvimento, como é que eu posso ter cuidado em uma relação na qual eu não estou envolvido com o mundo, né? Então, eu só posso cuidar daquilo que eu amo, como citou a Kira, né? A partir da música do Caetano.
Logo, eu só posso cuidar daquilo com o qual eu estou envolvido, né? E não a partir do desenvolvimento, e sim do envolvimento, tá? Por isso, não se pode, ele diz, dissociar a sustentabilidade do cuidado. Olha só como é problemático. Ambos formam as duas pilastras que sustentarão um novo ensaio civilizatório. Aí aqui começa a bizarrice, tá? Na minha leitura, vocês podem ler diferente, fiquem à vontade, tá? Um novo ensaio civilizatório, com seu tipo de desenvolvimento e sua forma de conviver neste primeiro planeta, junto com todos os seres e com a comunidade de vida. Não, mas não tem nada de bizarro aí, Diego. Ele está dizendo que é preciso mudar a civilização para que a gente possa conviver com todos os seres e com a comunidade de vida. Certo, mas vamos ver o que ele vai dizer agora, né? Bom, no próximo slide, tá? Mas vamos ver isso daí. Ele está partindo da noção de ecologia, tá? Que vem do oikos, que significa casa em grego. Beleza? Saber sobre a casa, ecologia, então. Se oikos é casa, ecologia é um saber sobre a casa. Então, ela é um estudo da casa. E aí ele traz o termo a casa comum, o cosmos, o planeta Terra. Né? 2 ou 3 anos depois vai sair aquela encíclica do Papa Francisco. A gente vai estudar ela aqui no curso, tá? Alguns trechos dela, que é a Laudato Si, sobre a casa comum, né? É de 2016 ou 2017, eu acho. Veja, se a ecologia é o estudo da casa comum, do planeta, do cosmos, né? Ele vai dizer, por isso, não se deve restringir a ecologia ao puro e simples ambientalismo, como é predominante das discussões atuais. Fazer isso é empobrecer o debate e prejudicar uma compreensão mais ampla de sustentabilidade. A ecologia recobre a sociedade, e aí ele dá o nome de ecologia social, a mente humana, olha, a ecologia mental, as indústrias, a ecologia industrial, e as cidades, a ecologia urbana. E as redes de conexão com o cosmos, a ecologia integral. Todas essas realidades, entre outras, são emergências da cosmogênese e ocorrem dentro do processo evolutivo universal e não à margem dele. Né? Ele, antes de botar essa citação, ele fez uma reflexão sobre isso que ele nomeia de cosmogênese, tá? De história evolutiva universal. A gente, tudo vem da mesma matéria, do pó de estrelas, não sei o quê. Pai, ele fez essa viagem cosmológica, né, dele, né, atrelada à física e às descobertas da física que estavam sendo publicadas na época, tá? Sobre o buraco negro, sobre o mundo quântico, enfim. E aí ele construiu essa coisa, mas o que é interessante aqui é essa necessidade que ele tem de separar as áreas dentro desse estudo da casa comum, tá? Ecologia social, ecologia mental, ecologia industrial, ecologia urbana e ecologia integral, né? Então, esse é um procedimento bem científico, bem acadêmico, né? Você fazer a análise, você separa. Analisar significa separar, né? Então, quando você separa, você perde a conexão entre as partes, tá? Então, vejam, separar não tem a ver com envolver, tem a ver com desenvolver, né? Eu posso avançar em uma determinada área, porque eu estou ignorando por completo todo o entrelaçamento dessa área com a outra. Ora, como é que eu vou estudar ecologia social ignorando os elementos presentes na mente humana, a ecologia mental, por exemplo, né? Ou a industrial, ignorando a urbana, ignorando a social. Então, essas separações, elas se tornam bem mais problemáticas do que ajudam, né? Elas são, neste sentido, dentro de uma sociedade de especialistas, né? Cada um querendo se especializar em uma área e ninguém sabendo conversar com ninguém, porque você sabe sobre esse tema, o outro sabe sobre o outro tema. Como é que você vai conversar com ele? A integração não é possível, o diálogo não é possível, né? Bom, essa sociedade de especialistas é uma sociedade que pensa a partir do pensamento calculativo, calculante. A gente vai falar disso, vai ter dois encontros sobre isso, um da Hannah Arendt e um do Heidegger, falando exatamente dessa ausência do pensamento filosófico, que é o pensamento que conecta, né?
E é contraditório o conceito dele de ecologia integral. Exatamente, né? A ecologia integral deveria ser que integra todas as outras, né? Mas não, é a conexão das redes de conexão com o cosmos na ecologia integral. É uma, é uma outra vertente separada das demais. Olha, na ecologia integral, a gente está falando da nossa relação com o cosmos, é a espiritualidade, né? Não tem a ver com o social, com o urbano, com o industrial. Olha que interessante, né? Não é integral, exatamente. É por isso que eu disse para vocês que este livro do Leonardo Boff ele é bem problemático, tá? Mas ele ajuda a gente a exatamente entender o que não compreender, como não fazer, tá? Bom, aí ele começa a falar dessa era ecozoica, olhem só, né? Era ecozoica é bem o biocentrismo, né? O que vocês estavam me perguntando sobre biocentrismo no último encontro. Veja, tudo hoje em dia é ecologizado, né? Para ele, a ecologia ganha centralidade em todas as esferas. Ao redor do eixo ecológico, circundarão as atividades. A atividade econômica, social, política, industrial, cultural e religiosa. Ó, cada uma delas preenchendo ali uma área, um tipo de ecologia para ele. Tá? Ecologia social, ecologia industrial, ecologia da mente, integral, enfim. Entretanto, o humano é o responsável, ele é o agente de cura na era ecozoica. Vejam como. E aí começa a bizarrice mesmo, a bugar, como a gente diz, a dar bug na conceituação dele, tá? Que é onde ele vai começar a falar da governança global de fato. Vejam, tá nítido o elemento antropocêntrico. O humano é o responsável pela era ecozoica, né? Ele não é parte da era ecozoica apenas, porque é parte da natureza. Ele precisa conduzir isso daí. Questões relevantes para a problemática da sustentabilidade, ele diz. Algumas questões relevantes são a explosão demográfica, a bomba populacional, os limites da terra na produção de alimentos e a governança global. Ora, as questões problemáticas são todas questões humanas, né? O que fazer com o grande aumento populacional, como fazer para alimentar todas as pessoas e como realizar, concretizar isso que ele vai nomear de governança global. O que é essa governança global? Olhem só. A definição da ONU de governança global é a seguinte: a soma das várias maneiras de indivíduos e instituições públicas e privadas administrarem seus assuntos comuns. Tá? Governança global é um processo contínuo por meio do qual conflitos ou interesses diversos podem ser acomodados e a ação cooperativa tem lugar. Cooperação, é todo mundo... E aí tá tranquilo, né? Não tem nada de errado, tá? Parece até a convergência de mundos, né? Do Antônio Bispo ou a aliança afetiva da Ailton Krenak. No nível global, vejam, a governança era vista primeiramente como sendo apenas as relações intergovernamentais, a diplomacia entre os países, entre as nações soberanas, tá? Mas hoje já pode ser entendida como envolvimento, olha, aparece a palavra envolvimento aqui, tá? De organizações não governamentais, movimentos de cidadãos, corporações multinacionais e o mercado de capital global. Então, essa noção de governança global é exatamente fruto da globalização, né? O Bruno Latour vai dizer, é exatamente quando os países perdem o sentido que a globalização se instaura, né? Ora, se não tem sentido mais ser de um país, eu sou cidadão do mundo. Então, eu preciso dialogar com o mundo, não apenas com o meu país, né? Mas isso é cheio de complicações. Vamos lá. O que acontece, então, né, com relação, sobre os estados e o problema da visão antropocêntrica? Tá, vamos lá. Olha o que ele diz sobre os estados, que é, inclusive, uma crítica acompanhada pelos povos ancestrais, pelo Ailton Krenak também. Tá, ó. Por importantes que ainda sejam, os estados são configurações que devem ser relativizadas. Elas tendencialmente são destinadas a desaparecer. Tá? Aí tudo bem. Mas para o Ailton Krenak, o Estado deve desaparecer não para gerar uma governança global, como o Leonardo Boff vai falar, mas para que nós possamos instaurar os chamados Estados plurinacionais, né? Então, várias nações vivendo em um mesmo território, compartilhando este mesmo território. Não
diversas nações tendo que se submeter a uma bandeira, a um hino, né, a uma língua, que é o que nós temos hoje, um Estado nacional. Né? Mas não é por esse caminho que o Leonardo Boff vai. Olha o que ele diz. Os Estados tendem a desaparecer em nome, olha só, da unificação da espécie humana sobre o planeta Terra. E aí, o que vocês acham disso? A unificação da espécie humana sobre o planeta Terra, formando lentamente uma única história. Égua. Égua é a expressão nossa aqui de Belém, né? Quando a gente se espanta com alguma coisa. Olha aí. Saiu naturalmente. Égua. Então, formando uma única história e projetando um destino comum. Tem um livro de uma autora feminista, eu esqueci agora o nome dela, perdoe-me, que se chama exatamente isso, O Perigo de uma História Única. Né? Olha aí o perigo de uma história única. O que vai acontecer com todos os povos originários, os povos divergentes da civilização? Né? Eles vão precisar se adaptar a essa unificação da espécie humana. Né? Parece que eu estou ouvindo de novo o antigo presidente, do qual a gente não gosta muito de falar o nome, que acha que vai ser reeleito porque o Trump se reelegeu, né? Aí, segundo ele, tudo que acontece lá, acontece aqui, né? Aquela frase bizarra dele dizendo que ele vai governar para a maioria, as minorias é que precisam se adaptar à maioria, porque democracia é para a maioria, né? Não entende nada de democracia, não entende nada também de minoria, de maioria, de povos, de nada disso, tá? Enfim, mas é parecido com isso, né? Essa ideia de um destino comum. Como? Mas olha por que ele diz isso. Olha a justificativa como é esquisita também. Como há uma só terra, há uma só humanidade, um só destino comum. Deve surgir também uma só governança, una e complexa, né? Que dê conta desta nova realidade planetizada. Aí ele tenta meio que corrigir, já foi escrito, mas não vai dar jeito, olha só. Que dê conta desta nova realidade planetizada e permita manter a humanidade unida e não bifurcada entre aqueles que se beneficiam de todos os recursos da natureza e da técnica, que é 20% da humanidade, e aqueles que estão à margem, entregues à própria sorte, que é 80%. Então ele está pensando assim, os ricos e todo o restante do planeta precisam ser unificados, mas é um pensamento apenas econômico, precisam ser unificados economicamente, precisam ter qualidade de vida no sentido financeiro, percebe? Ele vai tentar, ao longo do texto depois, corrigir, dizer, olha, mas isso não quer dizer que a gente vai eliminar a diversidade cultural e tudo, mas não tem mais jeito, o conceito ele é absolutamente história única e perverso, e antropocêntrico e etnocêntrico, né? Nessa ideia de que apenas esta noção de civilização precisa ser expandida, tá? Bom, e aí nós temos aí o pressuposto da primazia política sobre a econômica, que é uma ilusão, tá? Que ele diz que existe um pressuposto político sobre a economia, ou que deve existir, mas isso é ilusão, não existe. A economia é sempre o pressuposto na estrutura capitalista. O político vem depois, tá? E aí vem as perguntas, para a gente começar a falar da Ailton Krenak, tá? Como construir sem política, né? E aí nós temos 3 conceitos já importantes que a gente vai falar ao longo dos próximos encontros também, tá? O conceito de convergência, que é o conceito do Antônio Bispo, que o Ailton Krenak se apropria e utiliza, e cita o Antônio Bispo, né? É convergir, aí eles usam até a imagem do rio, os dois usam a imagem do rio, né? Todos os rios e braços de rios correm para o oceano, eles convergem para o oceano, mas eles não deixam de ser rio quando se encontram e seguem correndo juntos, e depois se separam de novo, ou seguem até o mar, e mesmo quando chegam no mar, eles também não deixam de ser rio. Eles só continuam sendo rio dentro do mar. Né? Então, isso é convergir. Tá? O Estado plurinacional, que é o conceito que o Ailton Krenak pega dos povos andinos, né? Essa ideia de várias nações vivendo sobre o mesmo território, cada um com a sua língua, com a sua cultura, com a sua bandeira, se tiver. Tá? E a noção de alianças afetivas, que dialoga muito bem com essa, que complementa essa noção da convergência do Estado plurinacional. A gente vai falar melhor delas nos próximos encontros, tá?
Bom, para o Leonardo Boff, existe aí uma noção holística de sustentabilidade. Um conceito holístico de sustentabilidade, ele é um problema já de saída, né? Que o Leonardo Boff não percebeu neste livro, porque ele está sempre ligado à necessidade do ser humano. Vejam, a definição que ele dá na página 116 do livro sobre sustentabilidade, que parece ser diferente daquela primeira lá da introdução da ONU, mas não é. No fim das contas, é a mesma definição. Ó, sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a terra viva, a comunidade de vida, a sociedade e a vida humana, visando sua continuidade e visando ainda atender às necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que os bens e serviços naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. Por que é a mesma citação? Por que é a mesma definição, né? Porque ela fala dessa harmonia, desse cuidado, mas ela sempre atrela esse cuidado às necessidades do humano, tá? Lembram da Simone Weil? O que é realmente necessidade humana, né? O que diz respeito a essas necessidades? Aí a gente viu lá no nosso segundo encontro a Simone Weil, né? Tudo que realmente é necessário ao ser humano. E a gente vai ver na condição humana também da Hannah Arendt o que é necessário. De modo que outras coisas não são necessárias. Por exemplo, energia elétrica não é uma necessidade do ser humano, né? Mas ela é transformada neste conceito de sustentabilidade em uma necessidade. Então, se a gente tem que destruir todo esse ecossistema aqui para represar este rio e construir essa hidroelétrica, está justificado, porque é para servir a necessidade humana, né? Bom, sustentabilidade e universo. E aí ele parte, de novo, da noção cosmológica dele, né, de que o humano é parte do universo. Aí ele vai dizer que existe essa energia de fundo, origem do pó cósmico, aquilo que eu comentei com vocês. Tudo à mercê das energias gravitacional, eletromagnética e a nuclear forte e fraca. Então, para ele, existem 4 energias comandando o universo inteiro, tá? O que ele vai é a energia gravitacional, a eletromagnética, né? Que tem a ver aí com os paradigmas da física, da mecânica, da física mecânica e da física eletromagnética, e aí da física nuclear, energia nuclear forte e fraca. Porém, ele vai dizer, nós somos conscientes, diferente de todo o restante do universo, né? E aqui nós temos a primazia do humano. E aí a frase que eu citei para vocês já, antes do humano, o universo era cego. Hoje, ele vê a si mesmo, né? E aí ele faz a conexão entre a consciência e o mundo e diz que a gente precisa aprender a ouvir o universo, que ele vai dizer que faz parte dessa dimensão xamânica que todo ser humano possui, né? No fim das contas, ele mistura tanta coisa, o Leonardo Boff, nesse livro, que chega a ser até meio criminoso, né, de alguma forma, né? Então, imagina, a experiência xamânica nos povos originários, tanto do Brasil quanto da América Latina, como dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo na Austrália, os aborígenes, enfim, ela é uma experiência que requer todo um preparo, né? Requer uma preparação, requer uma abertura espiritual, requer todo um caminho. E aí ele diz, olha, todo ser humano tem uma dimensão xamânica. A gente só tem que aprender a ouvir o universo, porque, enfim, né? É esquisito. Bom, é o que desemboca não falando mal, não sei se alguém aqui tem, né? Mas em várias formas de espiritualidade que têm a sua origem na espiritualidade indígena, né? Então, tem vários grupos espiritualistas que tomam chás, por exemplo, né? E aí tem os transes ritualísticos e tudo mais, né? Comunidade do vegetal, o próprio Santo Daime, né? Essa coisa toda. Então, existe essas construções que têm o seu lugar na sociedade, claro, né? Mas que partem, de algum modo, dessa apropriação da cultura, que não é a cultura branca da civilização. É tudo apropriado, né? O meu irmão, por exemplo, está em Brasília, chamada Comunidade do Vegetal, eu acho. Acho que é a Comunidade do Vegetal. Ele diz que eles tomam o chá, eu esqueci o nome agora, participa de rituais com Medina há 6 anos, mas com os povos indígenas. Olha, Carolina, por exemplo. Né? Então, pelo amor de Deus, não estou falando mal de ninguém, tá? Ayahuasca, exato, né? Mas vejam,
essa que meu irmão faz parte, eles tomam o chá, mas antes de tomar o chá, para se conectar com o vegetal, eles fazem várias orações para Maria, né? E aí, quando ele me contou, eu fiquei pensando naquilo, né? Esse sincretismo. Não que o sincretismo seja algo ruim, tá, gente? Cada um vai vivenciar. É a união do vegetal. Obrigado. União do vegetal, o DV. O sincretismo não é ruim. As verdades espirituais, elas são sempre, né, múltiplas, e cada um vivencia a sua como quer vivenciar, né? O que eu estou salientando aqui é esse elemento apropriativo, como o Leonardo Boff fez aqui agora, né? Dizer que todo mundo tem uma dimensão xamânica, né? Dizer, ora, o organismo, e na turma da tarde, nós temos a Coaua, que é uma indígena, né? Lá do sul, esqueci qual é a etnia dela, e ela disse isso para a gente, olha, o nosso organismo indígena, ele passou por séculos, né? Talvez milênios, de consumo desse chá. Então, o nosso corpo, a nossa genética, ela está apropriada para isso, né? Quem chega e já quer fazer uso, por exemplo, do mesmo modo que nós, pode dar ruim, né? Precisa ter uma preparação, um cuidado, né? E muitas vezes não acontece esse cuidado, né? Enfim, a Carolina, que faz parte, pode depois contar para a gente, né? Como ela, né? Que deve ter, obviamente, esse cuidado. É isso que eu estou querendo dizer, né? A gente precisa ter um cuidado para não se apropriar de outras vivências, outras culturas. Muitos fatores, sim, negativos em relação ao sincretismo, não pela espiritualidade, mas pela apropriação e pelo epistemicídio. Exatamente, né? Como foi feito pela Igreja Católica e pelas igrejas evangélicas com relação às espiritualidades afro, né, no Brasil. Percebe? Então, hoje a gente vê em muitas igrejas evangélicas o pessoal girando, né? Expulsando lá o demônio e tal do corpo e tal, e sem saber que isso é nitidamente uma apropriação de uma religiosidade, uma espiritualidade afro, né? Bom, mas voltando para cá, para a gente não fugir muito do nosso tema, né? Bom, é preciso ter sempre esse cuidado. Cuidado, gente. A palavra cuidado ela é importante, porque, segundo o Heidegger e a Hannah Arendt, o ser do ser humano é cuidado, né? Não é razão, também é, mas acima da razão, da emoção, do sentimento, da linguagem, é o cuidado. É aquela definição que a gente viu no Leonardo Boff aqui mesmo, né? Estar junto às coisas de forma amorosa, de forma responsável. Então, também na hora de se sincretizar, é preciso ter cuidado, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai ler, por exemplo, um texto da filosofia oriental, da escola de Kyoto, né? E aí a gente tem que ter cuidado para misturar, por exemplo, os fundamentos da filosofia deles com relação ao ambiente, que são baseados no budismo, com os fundamentos da nossa, que são baseados em dois elementos aqui, né? O elemento do cristianismo, que a gente tenta desconstruir, né, a parte negativa disso, e, em grande parte, o elemento do pensamento, da sabedoria, da filosofia indígena, né? Bom, vamos lá, vamos seguir. Se alguém quiser falar, quiser comentar, fique à vontade, tá? Sustentabilidade e a terra viva. Aqui tem uma parte legal do livro dele, que ele vai citar o presidente da Venezuela. Qual é o nome dele? Deixa eu avançar logo aqui para ver. Da Bolívia, o Evo Morales, desculpe, o presidente Evo Morales da Bolívia, tá? Vamos lá. Descobertas científicas que mudam nossa visão sobre a Terra. Ele vai dizer que essa ciência vai avançando e vai mudando a forma como a gente compreende a Terra. A Terra agora é compreendida como uma comunidade cósmica. Todas as coisas são constituídas dos mesmos elementos químico-físicos e possuem a mesma origem. E são regidas por aquelas 4 energias que ele falou. Energia gravitacional, eletromagnética e nuclear forte e fraca. Se tudo é regido por isso, então tudo é parte de uma coisa só. O humano e o restante da natureza, do cosmos, enfim. Né? Vejam, essa contradição perpassa o livro inteiro do Leonardo Boff. Ele meio que flerta com essa comunidade do todo, a união com tudo, né? O cosmos, tudo, mas ele sempre volta e cai nas amarras, nas armadilhas do antropoceno, tá? Comunidade de vida. Todo ser vivo porta o mesmo código genético de base, mesmo aminoácidos e mesmas bases fosfatadas, o DNA, né? A combinação diferente destes elementos gera biodiversidade, tá?
Essa leva à constatação de que a Terra é um organismo vivo, um gigante superorganismo, que é Gaia, que se autorregula para gerar vida e se regenerar. Então, se ele, a partir daqui, começasse a seguir por esse caminho, tranquilo, mas o problema é que ele sempre volta para o antropoceno, né? Para a primazia do humano. E aí ele vai dizer que a sustentabilidade, que eu vou passar mais rápido, porque são elementos mais... assim, só para citar mesmo, para a gente saber do que trata, tá? Para ele, a sustentabilidade deve ser implementada em 5 componentes básicos. Na geosfera, que são os elementos geológicos, né? Nessa relação da alteração na superfície, na salinização dos oceanos, por exemplo, né? Ou das montanhas, enfim, né? A hidrosfera, que é o cuidado com a água, que é o elemento fundamental à vida e que não pode ser um produto, ele vai dizer, tá? A atmosfera, poluição, substituição de combustíveis fósseis, né? Eliminação dessa poluição. A biosfera, que é o cuidado com a vida como um todo, o equilíbrio e a harmonia. E a antroposfera, ou biosfera também, tá? Não, ou não é biosfera, tem outro nome aí, mas esqueça esse biosfera que saiu errado aí. A antroposfera, olha, ele inclui uma esfera, né? Tá? Com o humano. Mudança na consciência humana. E o humano aparece aí como guardião da Mãe Terra, né? A renovação do contrato natural da Terra com a humanidade. Aí ele vai dizer que essas reflexões foram e são importantes, e de fato são, né? Porque elas mudam e permitem a elaboração de direitos da Terra. Os direitos da Mãe Terra, da Gaia, né? E aí ele cita o Evo Morales, presidente da Bolívia, como eu disse, né? Quando ele fez uma declaração na ONU, e nessa declaração ele elencou os direitos da Terra. Direito de sua regeneração e de sua biocapacidade, direito à vida estendido a todo ser vivo, não apenas ao ser humano, direito à vida pura, sem contaminação e poluição, né? O que vai falar, por exemplo, contra o uso de agrotóxicos, né? E tudo mais. Direito ao bem viver para todos os cidadãos, e cidadãos não são só pessoas, tá? Direito à harmonia e equilíbrio a todas as coisas da Mãe Terra, direito de conexão com a Mãe Terra e com o todo do qual somos parte, né? Isso tudo implica um dever de gratidão e retribuição por tudo que a Mãe Terra nos deu e dá sempre. Então, isso são trechos da fala do Evo Morales, tá? Na ONU. Bom, e aí como o Leonardo Boff sai a partir daí? Aí vamos ver a interpretação dele, que outra vez é contraditória e confusa. Bom, resgatar o verdadeiro sentido da sociedade perdido pelo individualismo e pela primazia do capital. Legal. Noção de ser humano como ser social, um contrato social, tá? Sociedade que é igual a economia política e ética. E aí ele vai dizer que a partir dessa noção surgem os vários tipos de democracia, né? Que são tipos menores, porque o objetivo geral é uma democracia final. Vejam, nós temos vários caminhos democráticos. A democracia participativa, a democracia representativa, a democracia comunitária, repetiu participativa aí, tá? E o objetivo final seria uma superdemocracia planetária. Só essas duas palavras já parecem esquisitíssimas. Vejam, uma superdemocracia planetária, né? Que é o componente principal da governança global, né? Vejam como isso é esquisito, né? Democracia é sempre antropocêntrica. Ele mesmo diz isso, não sou eu quem estou dizendo, tá? Para ser sustentável, precisa, então, ser socioecológica. Então, como se o fato da democracia, de alguma forma, se vestir de uma roupa verde, a ideia da economia verde que a Kira salientou, né? Olha, a Melissa falou da noosfera, velho. Se referindo ao Evo Morales, ali naquela parte, sim. Ah, tá, do humano, tá. Antroposfera ou noosfera? Obrigado, Melissa, é isso mesmo. Que repetiu a palavra biosfera, mas é antroposfera e noosfera. Bom, a democracia, olha só, então para ele, se a gente veste a democracia de uma roupa verde, né, ela se torna sustentável e deixa de ser antropocêntrica, o que é muito esquisito. Porque ele acabou de dizer que ela sempre vai ser antropocêntrica. Vejam a citação dele.
Estamos no final, tá, da citação dele. A democracia sociológica parte do pressuposto de que existe uma comunidade de vida da qual nós somos parte e sem a qual não viveríamos. Tá? E aí tudo bem. Uma cidade não vive apenas de cidadãos e de instituições, mas também de paisagens, animais, plantas, rios, lagos, montanhas, ar, chuvas e todos os seres da natureza. Aqui eu vou abrir um parênteses só para citar de novo Antônio Bispo, que é interessante. Vejam, a cidade não vive só de pessoas e prédios. A cidade comporta todas essas outras coisas, né? E aí o Antônio Bispo ele diz um negócio que é interessante. Ele diz o seguinte: ora, não é o quilombo, aí dá o nome do quilombo que ele vive, não é o quilombo tal que faz parte do Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro que faz parte do quilombo, né? Olha a inversão aqui. Então, não é a natureza que faz parte da cidade, é a cidade que faz parte da natureza. Percebe? Não é o rio, a paisagem, os animais, as plantas, os lagos, as montanhas, o ar, a chuva que estão na cidade. É a cidade que está neste todo da natureza. Quando a gente inverte essa lógica, a gente passa a compreender que o ambiente urbano também é um ambiente, né? E a filosofia ambiental, ela também vai tratar do ambiente urbano. Nós vamos ter no encontro 11, ele é maravilhoso mesmo, cara. No encontro 11, a gente vai ter um encontro sobre urbanismo, por exemplo, e arquitetura, né, para refletir essas coisas. Né? Então, a cidade faz parte, o urbano faz parte do ambiente. É um ambiente no qual muitas pessoas vivem. Eu, por exemplo, vivo no ambiente urbano. Né? O problema é que este modo de vida no ambiente urbano, ele transborda e afeta os outros modos de vida e afeta a natureza como um todo. Então, o nosso trabalho em filosofia ambiental é exatamente agir, daí a filosofia ser uma praxis, para mudar este nosso modo de vida. Não significa que todos vamos viver em aldeias, né, em quilombos. Isso não vai acontecer, né? A fronteira entre o quilombo e a cidade, entre a aldeia e a cidade, vai continuar existindo, né? E o próprio Antônio Bispo diz, olha, não é do nosso interesse que a cidade deixe de existir. O nosso interesse é que a cidade pare de transbordar e atrapalhar para cá. Então, a fronteira está aqui. Às vezes acontece do modo de vida na cidade está mais fraquinha, a gente empurra a nossa fronteira um pouco mais para lá, né? O que isso significa? Que a gente chega com o nosso modo de vida e mostra, olha, vocês podem fazer diferente, né? Vamos lá, vamos seguir a refara dele. Eles são portadores, qual eles? Todos esses elementos, planta, rio, montanha, ar, chuva, como a mãe terra, de direitos, porque possuem valor intrínseco e gozam de certa subjetividade, né? Percebam como ele talvez tenha apenas uma dificuldade de admitir que o antropoceno é o problema, por exemplo, né? Que o humano não é o ente privilegiado. Porque todo o restante que ele vai colocando está de acordo com o que a gente tem estudado, né? Tá certo que não é uma certa subjetividade que os animais, o rio, a montanha gozam. É uma subjetividade completa. Não é uma certa, é subjetividade. De um outro modo, diferente da subjetividade humana, mas também é subjetividade. Em razão disso, devem ser incluídos em nosso conceito de democracia ampliada. Essa integração, se vivida realmente, trará equilíbrio e sustentabilidade à sociedade. Né? A ideia de fazer política com a natureza, né? De entender a floresta também como um ente político, o rio como um ente político que diz o que ele necessita. Né? Como eu citei no último encontro, né? Não é nós que vamos dizer o que é preciso fazer com o rio, uma ponte porque eu preciso atravessar. É o rio quem tem que dizer o que é necessário, né? Para a gente. A gente tem que aprender a ouvir esses entes políticos, essas subjetividades. E aí, o que é a sociedade sustentável para ele, então? Ela é sustentável quando, em sua organização, garante a vida dos ecossistemas e dos cidadãos, né? Quando se torna autônoma, sem pobreza ou com diminuição contínua da pobreza, com trabalho significativo, com seguridade social, com igualdade social, política e de gênero. Aqui diz respeito apenas à cidade, tá? Quando os cidadãos forem socialmente participativos. Vejam, para ele, só o primeiro elemento ali apareceu falando
do cosmos, da natureza como um todo, mas inclui o cidadão ali. E esse último também, ó. Quando os cidadãos forem socialmente participativos, né, daí essa ideia da superdemocracia, e quando cultivarem o cuidado consciente com a natureza em uma democracia sociológica, né? Então essa é a utopia do Leonardo Boff, tá bom? Uma superdemocracia global, onde todos possamos viver em harmonia com a natureza, respeitando, tá? Aí vem o problema, para a gente fechar o Leonardo Boff efetivamente agora, sustentabilidade e desenvolvimento. Superar o desenvolvimento do capitalismo, né? Mas capitalismo e desenvolvimento são sinônimos. Então, superar o desenvolvimento do capitalismo é superar a ideia de desenvolvimento, gente. Desenvolvimento sustentável é igual à articulação de capital natural, capital material, capital humano e capital social e espiritual. Veja, tudo é capitalizado, né? O sustentável vai trabalhar com a harmonia desses capitais. Passar do capital material para o capital humano é o que o Leonardo Boff entende como superação do capitalismo. Lembra que eu disse para vocês que há autores que vão tentar salvar o capitalismo, o capital? Nesse livro, o Leonardo Boff está seguindo essa linha. Depois ele vai para outro caminho, como eu disse para vocês. O livro do ano passado é bem interessante, inclusive, tá? Mas em 2013, 2014, esse era o pensamento, salvar o capital. Saindo do capital material para o capital humano, né? Isso aqui está errado aqui, tá? O desenvolvimento sustentável resulta de um comportamento consciente e ético face aos bens limitados da Terra. O desenvolvimento sustentável se torna mais viável quanto mais ele surgir da interação da comunidade com seu respectivo ecossistema local e regional, né? Quais são os indicadores do desenvolvimento sustentável que vão desembocar naqueles indicadores da ONU, né? Indicadores para que tem um bocado, né? Umas placas que eles fizeram, uns cards, né? Dos indicadores de desenvolvimento sustentável. Então, são indicadores econômicos, sociais e ecológicos, mas esses ecológicos não são, de fato, biocêntricos, são indicadores ecológicos antropocêntricos, tá? E aí, cidadania, política, o que a gente vai refletir aí nisso, né? Ocorre que a palavra política vem de polis. Aqui a gente já está falando do Ailton... tá, que eu não botei o slide falando do... A gente já mudou para o Ailton Krenak, tá? Encerramos o Leonardo Boff, vamos iniciar o Ailton Krenak, o texto do futuro ancestral, tá bom? Vamos lá. Ocorre que a palavra política, vejam como ele vai, não de propósito, porque ele não está falando especificamente do livro do Leonardo Boff, tá? Mas isso que a gente vai ver agora no Ailton Krenak vai desconstruindo as noções que a ONU possui, consequentemente o Leonardo Boff reproduziu no livro dele, né? E que são as noções antropocêntricas. Começando com a palavra política, né? Olha o que ele vai dizer. Ocorre que a palavra política vem de polis. E quando seres que não são da polis pensam, podem imaginar outros mundos que não são política, ou ao menos não a política vigente. Tudo que vem da polis traz a marca de um ajuntamento de iguais, a convergência. Ou né? Não a convergência, mas qual é a palavra? Convergir. Putz, fugiu a palavra agora, que vai todo mundo para o mesmo lugar. A convergência, tá? Não a confluência. A palavra importante vai ser agora, tanto no Nego Bispo, isso, obrigado, Carolina. É a confluência, tá? Então, a convergência é todo mundo convergindo para um lugar só. A confluência é aquele encontro onde as águas dos rios se encontram, seguem confluindo, ou seja, fluindo juntas, sem que cada uma deixe de ser o que é, né? Então, o termo é confluência, tá? Voltando. Então, a cidade, tudo que é cidade ou político, né, se pretende convergente. Sempre reivindicam a polis como o mundo da cultura. E aquilo que ficou marcado como natureza é o mundo selvagem. Pois é neste outro mundo que eu estou interessado. Não na convergência que vai dar na polis, tá? Mas na confluência. Imagino potências confluindo a partir de um lar, passando por ele, de um lugar. Aqui, tá? É lugar. Passando por ele, mas sem ficarem presas ali. Tá? E aí é nesse momento do livro que vocês puderam ler que ele vai citar como que ele escapou
como ele mesmo diz, né, das armadilhas do sindicato, da política, né, e chegou ao conceito de aliança afetiva, que é um conceito importantíssimo para nós, tá? Tá aí, confluência e não convergência. Perdão, ainda agora a minha cabeça bugou as duas palavras, tá? Confluência e não convergência. Alianças políticas nos obrigam a uma igualdade que chega a ser opressora, mesmo aquelas alianças que admitem a existência da diversidade. Então, mesmo as alianças de esquerda, por exemplo, né? Vamos ver. Então, uma aliança que é feita, vamos lá, entre um grupo de feministas e um grupo de militantes contra o racismo, por exemplo, né? Mesmo essas alianças que aceitam a diversidade, elas em algum momento vão ser opressoras. Por quê? Porque, no fim das contas, cada um vai estar reivindicando o seu interesse. E, em algum momento, elementos do patriarcado presentes na luta antirracista, por exemplo, vão afetar a luta feminista e vice-versa, né? Então, por isso que a política, o Ailton Krenak vai dizer, ela não é adequada, porque a política visa o interesse de cada grupo. A aliança afetiva, não. A aliança afetiva, ela parte do cuidado ético e amoroso, né? E ela visa a confluência. Pensando no final originário e tradicional desse território de verdade. É bom mesmo. Vamos lá. Alianças afetivas. Aí, ó. O que é? Ela pressupõe afetos entre mundos não iguais. Olha que interessante, né? Vejam que coisa legal, né? Isso. Se a gente ampliar, sair do âmbito, por exemplo, acadêmico, né, científico, e, por exemplo, o âmbito da espiritualidade, eu tenho na aliança afetiva a possibilidade, por exemplo, eu que sou cristão, por exemplo, eu tenho a possibilidade de compartilhar afeto e fluir no afeto com pessoas de outras espiritualidades, né? Inclusive com pessoas que sequer têm uma crença em uma divindade, por exemplo, né? Percebe? Então, a aliança afetiva permite isso, afeto entre mundos não iguais. A Carolina falou, nem a luta antirracista quando não dá espaço para lutas indígenas, exato, né? O feminismo quando não dá espaço para a necessidade das mulheres pretas, que sofrem outras necessidades e passam por... Exato, então, é isso que o Ailton Krenak está falando, a política, a militância enquanto política, ela é sempre um jogo perverso e ruim nesse sentido, porque é sempre um querendo cuidar do seu em primeiro lugar e o do outro vem depois, né? Percebe? Na aliança afetiva, não. Na aliança afetiva, você vai, claro, lutar pelo seu. Se você está na luta feminista, você vai lutar pela luta feminista, né? E se você fez uma aliança afetiva, um encontro confluente com alguém da luta antirracista, certamente as questões do patriarcado não vão prejudicar, por exemplo, né? Ou as questões raciais não vão atrapalhar as mulheres pretas, por exemplo, né? Essa coisa toda e vice-versa. Então, você vai ter a aliança afetiva, o reconhecimento, o encontro, o respeito, o afeto entre os mundos, né? Sem que um atrapalhe o outro. É a atitude que eu tenho dito, eu sempre digo para os meus alunos meninos, né, e homens, né, que a melhor coisa que a gente faz enquanto homem é calar a boca e deixar as mulheres falarem, por exemplo. Né? Sair de cena, deixa elas falarem, né? Se acontecer de em algum momento elas chamarem a nossa posição e dizer, olha, eu quero que você diga tal coisa ou fale tal coisa, o quê? Aí sim, né? Eu faço alguma fala, por exemplo. Isso é aliança afetiva, isso é aliança de afeto, isso é encontro afetuoso entre mundos, né? Esse movimento, veja o que o Ailton está dizendo, não reclama por igualdade, ao contrário, reconhece uma intrínseca alteridade em cada pessoa, em cada ser. Por isso que não vai convergir em lugar nenhum. Por isso que aquela ideia de uma única espécie, um destino comum é absurdo. Porque isso não existe. O que existe é a alteridade ontológica, né? A diversidade como fundamento do mundo, do cosmos, e, consequentemente, do humano. Tá? Em cada ser, introduz uma desigualdade radical diante da qual a gente se obriga a uma pausa antes de entrar. Tem que tirar as sandálias, ele diz. Não se pode entrar calçado, atropelando tudo, né? Eu tenho que tirar a sandália, eu tenho que calar a boca, eu tenho que observar, eu tenho que ficar em silêncio e deixar as pessoas falarem e fazerem, porque são diversos, né? Bom, assim eu escapei, ele diz, das parábolas do sindicato e do partido. Quando um pacto começa a cobrar tributo, já perdeu o sentido.
E fui experimentar a dança das alianças afetivas, que envolve a mim e a uma constelação de pessoas e seres na qual eu desapareço. Olha que bonito isso, né? Isso, na urbanidade, a gente não consegue fazer. O último encontro do nosso grupo é sobre 2 obras do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, onde ele vai falar exatamente disso, da incapacidade que nós, seres da civilização, temos de desaparecer no meio da multidão. Porque o que a gente quer sempre é se destacar no meio da multidão. E olha o que o Ailton Krenak está dizendo. Na aliança afetiva, nessa dança da aliança afetiva, eu estou junto da constelação de outros seres e ali eu desapareço. Eu não preciso mais ser uma entidade política. Posso ser só mais uma, dentro de um fluxo capaz de produzir afetos e sentidos. Só assim é possível conjugar o mundizar, né? Esse verbo que expressa a potência de experimentar outros mundos, que se abre para outras cosmovisões e consegue imaginar pluriversos, tá? Então, o mundizar, ele também traz dos povos andinos, né? Essa ideia de construir os mundos, mas não só construir, compartilhar os mundos. E assim, imaginar e compartilhar universos diferentes, né? Como ele diz aí, plurais, pluriversos, né? Só que enquanto a urbanidade, ou o antropoceno, ou o capitalismo permanecerem, é difícil vivenciar isso, né? Porque você tem este grande inimigo atrapalhando o encontro, né? Atrapalhando a dança cósmica. Por isso que a filosofia ambiental, ela é feita, né, na sua grande maioria, para que nós, da cidade, nos desconstruamos, para que a gente destrua a cidade mesmo. Né? A ideia é essa, é destruir a cidade e construir algo no lugar dela. Mas a gente não vai construir do nada, né? Eu já comentei isso com vocês, eu acho, né? A gente vai construir a cidade a partir de sabedoria de povos que já vivem em confluência, em harmonia, em alianças afetivas. Então a gente aprende com esses povos. A possibilidade de outros mundos se afetarem, de experimentar o encontro com a montanha, não como uma abstração, mas como uma dinâmica de afetos, em que ela não só é sujeito, como também pode ter a iniciativa de abordar. Quem quer que seja. Este outro nós possível desconcerta a centralidade do humano, desconstrói o antropoceno. Afinal, todas as existências não podem ser a partir do enunciado do antropocentrismo, em que tudo marca, que tudo denomina, que tudo categoriza e dispõe, inclusive os outros, parecidos, que são considerados quase humanos. Né? Ó, são quase humanos esses selvagens aí, né? Esses ribeirinhos, esses quilombolas, são quase humanos, mas eles não são civilizados, então eles não são humanos de todo. Então, essa é a tese do antropoceno, que está aí presente desde sempre, que justificou a invasão e o extermínio dos povos ameríndios, por exemplo, né? Na América do Sul, na América Central, na América do Norte, tá? Então, o Ailton Krenak está dizendo, olha, a gente precisa destruir essa cidade e construir algo novo, tá? E aí a ideia de estados plurinacionais, que seria a cura da doença neoliberal, né? Será? É uma questão. A ideia de estados nacionais é muito limitada, o Estado Nacional. Vejam como ele está falando a mesma coisa que o Leonardo Boff, mas com uma outra solução. A solução do Leonardo Boff é o quê? A governança global, a superdemocracia global, a história única, a unificação de toda a espécie humana. Porque como há um só planeta, uma só espécie humana, deve haver um só destino. Olha qual é a solução do Ailton Krenak, tá? A ideia de estados nacionais é limitada, muito pobre. E a gente tem que ser capaz de atravessar tudo isso e confluir. Quem sabe a presença dos povos indígenas na construção do novo constitucionalismo da América Latina, a partir dos Andes, traga outras perspectivas sobre aquilo que nós chamamos de país ou de nação. Porque os povos originários têm outras contribuições ao debate, tanto sobre a polis, quanto sobre as ideias de natureza, ecologia e cultura. Se formos capazes de nos abrir para toda essa riqueza, a atividade política será mais uma dimensão da existência e não uma ocupação predatória, né? Então, é isso que a Aliança Afetiva, o Estado Nacional, propõe.
Lembra que eu disse no início? A gente começa hoje a apresentar caminhos para a praxis, né? Mas a gente vai ter que aprofundar essa praxis, né? E começar a pensar de fato como implantar isso daí, né? Vamos lá. E aí tem o segundo texto que eu passei para vocês dele, né, chamado Coração no Ritmo da Terra, que é um texto bem pedagógico, no sentido de falar bastante da educação. Né? Eu comentei com vocês, ele vai falar bastante da educação neste texto. Tá? Veja, aqui a gente vai pensar na construção do ethos ambiental a partir da educação. Esse é o último texto do livro do Futuro Ancestral, o último capítulo do Futuro Ancestral, e é lindíssimo esse texto dele, tá? Ele já começa dizendo que o futuro não existe, tá? Nós apenas imaginamos o futuro. Porque o mundo, esse pluriverso, esses encontros, eles se constroem no agora. Estar nas aldeias do que estamos escutando e aprendendo é essencial, por isso as vozes dessas pessoas são mais que necessárias. Exato, exatamente, né? O mundo se constrói no aqui e agora. Então, pensar em educação do amanhã, do futuro, é uma ilusão, não existe. A gente tem que pensar na educação do agora, tá? Ao chegarmos ao mundo, ele diz, já somos. E o ser é a essência de tudo. Olha só o Ailton Krenak falando de ontologia aqui, né? O que a nossa educação faz é podar este ser que é essencial, né? A gente começa a modelar este ser. E é bonito, vocês puderam ler no texto, né? Ele diz, olha, a nossa tarefa é receber aquela criança que chega como ela é e aprender com ela. O que vocês fazem na cidade é impedir que ela seja, porque vocês começam a modelar o comportamento dela desde criança, desde recém-nascido. Então, por exemplo, profissão, habilidades e etc., são só camadas que a gente acrescenta a um ser que já existe, mas não são aquilo que determina o que alguém será. Isso é muito comum, alguém pergunta para a gente o que a gente é, e a gente acaba respondendo, eu sou professor. Olha que doideira, né? Eu sou psicólogo, eu sou antropólogo, eu sou veterinária, eu sou pedagoga, educadora, né? Eu sou bióloga. A gente acaba definindo a nossa identidade pela profissão que a gente exerce, ou pela habilidade que a gente tem. Eu sou um atleta, eu sou um jogador de futebol, uma jogadora de futebol, sei lá, né? E isso aí o Tokenak vai dizer é absurdo, porque não é isso que a gente é. Isso é uma camada que foi acrescentada ao nosso ser, né? E aí, a crítica ao futuro com narrativa única, crítica lá ao Leonardo Boff, né? A ideia da superdemocracia e do destino da unidade planetária da espécie humana, tá? O risco de imaginar um futuro assim é muito grande, pois esse risco vem embalado em ansiedade, fúria e uma tremenda aceleração do tempo. Olhar sempre para o futuro e não para o que está ao nosso redor está diretamente associado ao sofrimento mental que tem assolado tanta gente. O vasto ecossistema do planeta também está sofrendo o estresse dessa aceleração. É exatamente porque o antropoceno mira num futuro único. Veja, todo mundo que nasce precisa estudar, precisa se aprimorar, porque precisa ser alguém na vida, precisa ter um emprego, precisa ter dinheiro, precisa não sei o quê. Tem um videozinho que roda na internet do Charlie Brown, e aquela sua amiga, que eu esqueci o nome, né? Que eles estão saindo da escola, e aí o Charlie Brown tirou uma nota baixa. Você já deve ter visto. E aí ele diz, eu não entendo qual é a função da escola. Eu nunca mais vou para a escola. Aí a amiga diz, mas Charlie, eu acho que a função da escola é tirar boas notas. A gente vem para a escola para estudar e tirar boas notas. Os nossos pais matricularam a gente para isso, para estudar e tirar boas notas. E aí a gente vai continuar estudando e tirando boas notas até entrar na universidade. Na universidade, a gente vai continuar estudando e tirando boas notas, até a gente conseguir um emprego e ter nossos filhos. Aí a gente vai matricular os nossos filhos na escola para eles estudarem e ter boas notas. Aí elas seguem andando na calçada, indo embora, e ela repetindo isso, de estudar e ter boas notas. Estudar. Basicamente isso, essa repetição de uma estrutura que mata, que destrói tanto a essência do ser humano, quanto a essência da natureza como um todo, do cosmos, né? A gente se doutrina ali, né? Entra numa forma. A forma do não saber, essa que eu vou falar agora, versus o saber absoluto da ciência ambiental. Então, os povos indígenas, eles seguem esta forma, que é fundada no não saber fundamental.
O não saber fundamental é exatamente o que nos põe aberto para o encontro e a confluência com o cosmos. É diferente do fechamento que existe no saber absoluto da ciência, né? Olha o que o Ailton Krenak diz. Quando formatamos, podamos espíritos. No lugar de produzir um futuro, a gente deveria recepcionar essa inventividade que chega através das novas pessoas. As crianças, em qualquer cultura, são portadoras de boas novas. Em vez de serem pensadas como embalagens vazias que precisam ser preenchidas, entupidas de informação, deveríamos considerar que dali emerge uma criatividade e uma subjetividade capazes de inventar outros mundos, o que é muito mais interessante do que inventar futuros. Vejam, se a gente parar para pensar, quantos Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Albert Einstein, sei lá, não foram podados já na sua infância pela nossa estrutura educacional, né? Percebe? Quantas Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, né? Melanie Klein, pensando nas mulheres da ciência agora também, né? Foram podadas já na sua infância, porque precisaram estudar aquelas mesmas disciplinas, seguir aquele formato e tudo mais. Como os povos originários pensam, vivem a infância e esse processo de não formatação do ser, exato. A última citação da nossa aula de hoje vai ser a citação final do livro, né? Que ele diz que as crianças são ensinadas a pôr o coração no ritmo da terra. Para além de onde cada um de nós nasce, um sítio, uma aldeia, uma comunidade, uma cidade, estamos todos instalados no organismo maior que é a Terra. Por isso dizemos que somos filhos da Terra. Essa mãe constitui a primeira camada, o útero da experiência da consciência, que não é aplicada nem utilitária. Não se trata de um manual de vida, mas de uma relação indissociável com a origem, com a memória da criação do mundo e com as histórias mais reconfortantes que cada cultura é capaz de produzir, que são chamadas, em certa literatura, de mitos. As mitologias estão vivas, lembra? A gente viu isso, né? Sobre o mito vivo. Seguem existindo sempre que uma comunidade insiste em habitar este lugar poético de viver uma experiência de afetação da vida, a despeito das outras narrativas duras do mundo. Isso pode não ter significado muito prático para concorrer com os outros em um mundo em disputa, mas faz todo sentido na valorização da vida como um dom. O que essa citação está ensinando para a gente? Vejam, que para além, quando a gente rompe com o antropoceno, com o capitalismo, com o neoliberalismo, a gente encontra o que realmente importa, né? Que é esta relação com o cosmos, este contato, este mito vivo, né? E aí a tarefa nossa, na política, dentro da filosofia ambiental, é saber como que a gente vai fazer isso. Porque, vejam, se a gente simplesmente abrir mão de tudo, né, e ir viver, a gente não produz e não muda de alguma forma as coisas. Imagina, vamos supor que ao invés de todos nós aqui estarmos neste curso, pensando, refletindo, problematizando, a gente tivesse ido viver nos quilombos e nas aldeias, né? Toda essa possibilidade de conhecimento que a gente está tentando encontrar e a possibilidade de projetos e de mudanças que a gente pode propor na sociedade não iriam acontecer, no fim das contas, né? Então, a gente tem que encontrar os caminhos de fazer a filosofia ambiental como praxe sem se perder no antropoceno, no capitalismo, né? Então, essa é uma tarefa difícil, tá? Até porque usar a internet requer o capitalismo. Eu preciso pagar o Google, por exemplo, para ele permitir que eu grave essa aula. Ora, para pagar o Google, eu preciso de dinheiro, né? Para pagar o Google. Para isso, eu preciso tirar uma parte todo mês, eu acho que é 50 e pouco todo mês, das mensalidades que vocês estão pagando, para pagar o Google, por exemplo, né? Já é um dinheiro que sai da ideia do livro que vai ser publicado por nós no final do curso, né? Com textos de vocês, então já vão produzindo. Então, a gente tem que encontrar meios de fazer isso acontecer, tá? Educação não tem nada a ver com futuro. Olha que legal essa frase. Afinal, ele é imaginário. E a educação é uma experiência que tem que ser real. Vamos considerar a partir daqui que, quando falamos de educação, já não a associamos ao futuro, mas ao aqui e agora, tá?
Educação é fundamental para a filosofia ambiental. Isso aqui já é nós dizendo, tá? Não é mais o Ailton Krenak aqui, tá? Possibilitar a experiência de viver a comunidade por meio da educação. Isso é importante. Isso a gente aprende com os povos indígenas, com os povos quilombolas, né? Ao contrário do canibalismo brutal da sociedade neoliberal, que instiga a competição, que ensina a gente a competir desde sempre. A gente já cresce aprendendo a competir. A educação que é posta em prática hoje é inimiga do ambiente, porque é inimiga da natureza, é inimiga do cosmos, ela é cosmofóbica, né? Ela serve ao mercado, à competição, tá? Ao brutal canibalismo do neoliberalismo, tá? A gente é ensinado a vencer, a gente quer que nossos filhos vençam, a gente quer o tempo todo isso, né? Ora, quando um vence, todo o restante perde, né? O Ailton Krenak diz, na aldeia não existe isso, na aldeia todo mundo ganha, porque ninguém brinca para competir, né? A gente brinca para rir, para se divertir, para compartilhar, né? Escolas, vejam, na educação indígena, que a Carolina até citou, né? Que a Fernanda também citou, né? Nesse diálogo, a Carolina disse a educação não da forma é violenta, né? Eu sou professor também do Estado aqui em Belém, de fato é bem violenta, né? Bom, as escolas não são prédios, os conteúdos não são amarras nem armadilhas na educação indígena. Nós temos uma experiência de troca geracional, nós temos uma fricção com o cotidiano, com o aqui e agora, né? E uma experiência diária de colaboração e não de concorrência. Na educação tradicional, na rede pública, na rede particular, tanto faz, o que nós temos é a competição. Você tem que aprender para passar no vestibular, para ganhar dos outros no vestibular. Os conteúdos, eles são as amarras, você não pode fugir do conteúdo. Não tem como friccionar com o cotidiano, porque se eu paro uma aula para falar do que aconteceu ontem no mundo, por exemplo, eu perco o tempo do conteúdo que vai cair no vestibular, vejam. Então, e eu estou preso naquele prédio ali, né? Então, essa educação é fracassada. As crianças indígenas, veja, as crianças Krenak, ele diz, anseiam por serem antigas. Olha que bonito isso. Isso porque nas humanidades em que as crianças ainda têm a liberdade e a autonomia de aspirar mundos, elas valorizam muito os velhos, né? Então, o respeito. Hoje em dia, na nossa estrutura social, a gente só quer saber do velho não dar trabalho. Então, paga um cuidador para esse velho aí, ou põe ele no asilo, né? Que ele dá trabalho. Percebe? Então, não há essa valorização. As crianças Krenak não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser vencedoras, pois para uns vencerem, outros precisam perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Tem o exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo. Esse é o mistério indígena. Um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra. Ou seja, fazer parte do organismo vivo. Né? Fazer parte do organismo vivo que é a terra. Tá? Tarefa da filosofia ambiental. O que fica para nós, então? Fica o seguinte. O futuro é ancestral, que é o nome do livro, do Ailton Krenak, né? Porque o saber já está posto, gente. Né? Não é algo que a gente vai descobrir, ele já está aí. O que a gente precisa é ouvi-lo. Por isso ele é ancestral, o futuro e este saber, né? Basta nos apropriarmos dele para construirmos os caminhos pedagógicos para que as pessoas compreendam e vivenciem o ético ambiental. Aquela ideia de destruir a cidade, o antropoceno, para construir algo novo, mas não do nada, a partir deste conhecimento ancestral. Entre os opostos, podemos encontrar os núcleos de encontro. Quem são os opostos aqui? A visão do Leonardo Boff, que é a visão da ONU, a visão antropocêntrica, e esta visão do Ailton Krenak, que é a visão biocêntrica, né? É a visão ancestral aqui presente. Então, os núcleos de encontro entre os opostos podem gerar as confluências geradoras de vida e de saber, né? Nestes encontros, por isso a gente pôs os dois livros em contraponto aqui neste encontro de hoje, tá? Nestes encontros e passagens, deixamos e levamos. Podemos, então,
começar a pensar em uma ação construtora de mundos, que é agora a tarefa para os próximos encontros. Um mundo que se construa com sustentabilidade, entre aspas, tá? E com alianças afetivas, sem a política dura e predatória do Ocidente, mas com outra forma de confluir e de fazer política, tá? Por isso o nome do encontro de hoje era Construir sem Política, tá bom? Vou abrir, olha, a gente passou muito hoje da hora, a gente foi falando, foi se empolgando, né? Mas a gente ainda tem aí uns 5, 10 minutinhos para debate, né? Se quiserem, fiquem à vontade. No próximo encontro, a gente tem um texto um pouco mais pesado, a gente vai começar a falar do animal social como natural, e aí tem um texto de uma pensadora, filósofa feminista, chamada Donna Haraway, A Reinvenção da Natureza, e um texto porrada do Malcolm Ferdinand, que se chama Uma Ecologia Decolonial, que é a ecologia a partir do Caribe, tá bom? Eu vou mandar depois da aula o texto para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação e aí fiquem à vontade para debater, tá bom? Vamos lá, gerenciar a gravação. Obrigado, gente. Parar a gravação.